Boa noite, Pai do Senhor Jesus a todos. Vamos meditar na palavra de Deus, a fidelidade e a diligência do ministério. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aqui está nesta noite o ensinamento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, seu filho na fé, a prosperar na presença de Deus, a guardar a verdade de Deus, e que nós possamos, aleluia, nessa noite entender que o Evangelho é para nós entender, compreender e botar ele em prática em nossas vidas. Então o apóstolo, ele está aqui instruindo Timóteo muito jovem, mas já assumindo a missão na sua vida, que é a missão de ensinar a palavra de Deus. Primeiro, Paulo, ele vai doutrinando para o irmão acompanhar. Nós estamos trazendo uma palavra nesta noite em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, que nos traz aqui a fidelidade e diligência no ministério. Fidelidade e diligência no ministério. Também, irmão, que nós temos um ministério, né, na realidade da nossa vida, que é a nossa chamada, que o Senhor Jesus nos chama para a salvação, e Ele vai passando o ensinamento que nós chamamos muitas vezes doutrina, que é a doutrina. Então, nessa passagem, Paulo, ele ensinou a Timóteo, Timóteo escreveu, e estamos aprendendo com ele. No versículo 6, capítulo 4, versículo 6, diz: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Aqui, aonde Paulo está dizendo para Timóteo: se tu colocar esse ensinamento da palavra para os irmãos, para a tua própria vida,
será um bom ministro. Então nós estamos vendo, irmão, qual é o bom ministro que nós consideramos que é ministro de Deus. É exatamente aqueles que observam a palavra, vê o que ela está falando, ele primeiro passa para a vida dele, e depois que ele passa para a vida dele, que ele aprende, é isso aí que ele vai passar para a igreja, para os irmãos, para a família. É aí que ele vai ensinar, porque só pode ensinar quando se aprende. Então Paulo está dizendo, essas palavras que ele tinha de ser um bom ministro de Jesus Cristo, fazendo o quê? Criando, que ele passasse a crer com as palavras de quê? Palavra da fé, e a da boa doutrina que tem seguido. Então, obviamente, nós temos de entender que tudo que nós vamos passar para alguém, para os irmãos, para outras pessoas, o forte é nós falar da Bíblia. Mas antes de nós falar, Paulo, ele está ensinando a Timóteo a viver. Tu vive, tu aprende. Quando tu aprender, quando tu for ensinar o que está nas Escrituras, tu será um bom ministro, ministrando o que exatamente o que Deus passa. Então nós, primeiro, irmãos, nós entendemos que esse bom forma de aproveito de ensinamento ensina para nós mesmos. Então eu vou aprender o que é doutrina. Doutrina é ensinamento. O que é doutrina? É a palavra de Deus que é enviada para uma pessoa receber, para uma pessoa botar em prática e ela viver. Ninguém pode ensinar, ninguém pode mandar, ninguém pode dar para outro aquilo que ele não tem, que ele não recebeu. Então no versículo 6 ele fala de doutrina, que é uma doutrina que tem de seguir. Olha aí, irmão, já dá para nós perceber que nós somos aqueles que vamos fazer um policiamento na nossa própria vida. Será que eu estou vivendo? Será que eu estou habilitado para me cobrar de alguém, dizer para alguém, por que você não aceita? Eu tenho que saber primeiro também se eu aceitei. Se eu aceitei é porque eu estou vivendo. Se eu estou vivendo, aí eu tenho força para falar para alguém. Porque muitas vezes nós vemos o evangelho fracassado. Por quê, irmão? Porque são pessoas que eles pregam o evangelho e não vivem. Então, se eles não vivem, eles vão ser cobrados. Eles vão ser cobrados exatamente, até mesmo pelo mundo. Que as pessoas sempre dizem assim: conhece alguém que não vive, conhece alguém que não respeita, conhece alguém que não tem zelo pela palavra, e ele vai, eu não quero ser crente como fulano, eu não quero estar numa igreja onde tem exatamente só algo da terra, eu quero algo que seja de Deus. Então Paulo está dizendo, Timóteo, tu aprende, tu vive, e se tu exatamente botar na tua vida, tu vai ser um bom ministro, tu vai falar aquilo que tu aprendeu, tu vai passar para o mundo, para as pessoas. Aí nós vemos que o versículo 7, ele vai dizer assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Olha só, ele manda que o Timóteo ele vigie naquelas conversas, naqueles ensinamentos de fábula, tá? Aquilo que não é de Deus, aquilo que não vem. Mas ele está dizendo aqui
que ele exercite ele mesmo, sabe em quê? Na piedade. Ele diz: Timóteo, seja piedoso, seja amoroso, seja uma pessoa abençoador, que vai abençoando, fazendo bem, tenha piedade. Então ele dá, para que Timóteo, ele fica habilitado no dom da piedade, no dom de abençoar, no dom de ajudar. Mas ajudar o que, irmão? Nas coisas materiais? Não. Ajudar na palavra para salvar os perdidos, porque não tem dádiva maior do que o dom da vida. Não tem nada maior de eu ajudar alguém do que eu colocar uma pessoa que está no mundo da perdição, eu colocar ele aonde? Colocar ele na presença de Jesus, e aquela pessoa compreender, entender e aceitar a viver uma vida espiritual bem elevada. Então isso quer trazer para nós, irmão, que o Evangelho é momento de nós aprender o que o apóstolo está falando aqui. Ele está pedindo para que Timóteo se especialize na piedade, que tenha nele a piedade. Aí, irmão, nós podemos ver que um líder, ou que seja o líder, ou que seja o homem, que seja a mulher, que ela tenha esse dom, ela é uma bênção. Ela é uma pessoa que procede as suas palavras abençoada. É uma pessoa que vai saber aconselhar, levar todos para o lado bom, para o lado do bem. Por quê? Porque nós vemos uma pessoa que ele é piedoso, porque Jesus era um longânimo, Jesus tinha essa forma demonstrando para os apóstolos, e Paulo aprendeu, e Paulo está dizendo aqui: fica exercitando, fica buscando, vai aprendendo, colocando em ti mesmo a piedade. Olha aí como é que é o Evangelho, irmão. Que isso para nós deveremos entender? Que nós temos, irmão, de exercitar o próprio Jesus na nossa vida. Porque Jesus é bom, Jesus é abençoador, Jesus é o Salvador. Então, quando nós se habilitar nele, que nós vamos exercitando na nossa vida, aprender a fazer o bem, aí é que nós vamos ensinar, aí é que nós vamos dizer para outra pessoa, porque nós estamos botando o quê? Nós estamos botando aquilo na nossa vida. Isso aqui é uma doutrina que Paulo está doutrinando exatamente a Timóteo, e aconselhando que Timóteo, ele busque primeiro a área espiritual, que ele busque primeiro a fazer uma forma que as pessoas conheçam na piedade, ensinando. Então o versículo, ele diz: exercita-te a ti mesmo. Está vendo, irmão? Nós aprendemos pela palavra, porque tem muitas pessoas que ele não busca para ele mesmo, ele não vive, mas ele fica mostrando para as pessoas: faça isso, faça aquilo, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Mas nós aprendendo, Paulo diz assim: exercita-te a ti mesmo. Primeiro, seja um homem ou uma mulher de Deus, piedoso, amoroso, para poder dar continuidade à obra que é amar uns aos outros. Então o versículo 8 vai dizer assim: porque o exercício corporal, ele está falando do corpo aqui, olha, ele está falando daquilo que nós fazemos no corpo, na carne. Aí está dizendo: o exercício corporal para poucos aproveito. Porque nós vamos entender isso aí que Paulo está botando aqui para Timóteo, em primeiro lugar. A área espiritual, ela vai ter um aproveito. Quando nós entendemos, quando nós crescemos na área espiritual, aí nós vemos que muitos hoje, o que faz, irmão? Busca mais a área carnal. Ele diz que a área corporal, que é do corpo, ela está aqui, ficando para trás. Mas em primeiro, é lógico, é a nossa vida espiritual.
Aí ele vai dizendo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, é tão importante o que ele está dizendo aqui, irmão, que quando nós se aposta da área espiritual, nós somos pessoas consideradas ricas, né? São pessoas agraciadas. Por quê? Porque é um dom de Deus. É o próprio servidor que serve a Cristo. É os piedosos, é os mansos, é os humildes. Então aqui encaixa na piedade, porque já pensou uma pessoa piedosa, ele faz tudo direitinho, abençoa, ele vai ajudando, ele não vai machucando, porque ele tem piedade. Então, quando nós vamos ver pessoa que vive na área corporal, na área carnal, muitas vezes ele usa agressividade, ele usa a área da carne para ali julgar a outro. Olha como é que é o ensinamento da doutrina da palavra de Deus. Primeiro, nós vamos colocar na nossa vida, né, exercitar na nossa vida a área espiritual, não a corporal, porque a corporal ela tem o seu momento de nós buscar, o momento de nós viver, mas para Deus o primeiro lugar é Ele na nossa vida. É o que Paulo está ensinando aqui. Paulo está com esta palavra dando ensinamento ali a Timóteo. E Timóteo escreve, ele faz aqui do 6 ao 16 sobre o ensinamento da palavra de Deus. Então ele diz, esta palavra é fiel, olha só, irmão, ela é fiel e digna de toda aceitação. Se a palavra de Deus é nela que está a fidelidade, é nela que ele está dizendo que vai ser ela que é digna de toda aceitação. Aí nós interpreta, né, irmão? Se essa palavra está em mim, se essa palavra está na minha vida, se eu estou vivendo a minha vida de dentro das conformidades da palavra, aí as pessoas passam o quê? As pessoas passam a me amar, as pessoas passam a confiar, as pessoas passam a seguir. Por quê? Porque ele vai seguir a palavra. A palavra é digna de toda aceitação. Por que você vai ser aceito? Porque você é o portador da palavra. A palavra é você que está vivendo, está levando, está mostrando. Então você é aquele que vai transportando a piedade. E a piedade, ela é por meio da palavra. Aí nós vemos porque que Jesus era tão amoroso, e ali com ele estava o poder, e com ele estava a palavra que libertava, que transformava e que derramava nele ali, irmão, uma alta confiança. Então por isso que ele diz, a palavra é fiel e digna. O versículo 9 ele está explicando, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aí para nós é uma riqueza, porque se eu vivo ela, se eu guardo ela, aonde eu for, aonde eu estiver, aí as pessoas vão me aceitar, as pessoas vão me honrar, né? As pessoas vão conhecer que Deus está na minha vida. Como? Porque eu estou vivendo a palavra. Aí vai dizer assim, o irmão é manso, a irmã é humilde, nós gostamos do jeito de vocês, nós gostamos de vocês, mas é o cumprimento da palavra. Se tu vive ela, aí aqui diz que a palavra ela é digna de toda aceitação. É igual aqui a Bíblia. A Bíblia, para todo mundo, né, eles têm uma visão que é a palavra de Deus. Essa visão todo mundo tem. Agora, quando nós tira a palavra da Bíblia e coloca no nosso coração, aí as pessoas, eles vão receber exatamente nós que estamos
levando a palavra com decência, com ordem, com ensinamento, qual Jesus está, aleluia, ensinando. Então isso quer dizer o quê, irmão? Quando nós abrir a boca, é mesmo que nós abrir a Bíblia. Quando nós começar a ler aqui, as pessoas vão ler em nós Jesus e vai levando na nossa vida ali como se fosse uma Bíblia aberta. Nós vamos entender tudo, porque Paulo está escrevendo depois que ele aprendeu. Então ele diz: Paulo, Timóteo, coloca na tua vida, exercita, busca mesmo verdadeiramente a viver, seja um homem que viva a palavra, porque assim tu vai ser um bom ministro, tu vai ensinar o que tu aprendeu, tu vai ser um bom ministro. Então, o 10, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha aqui, irmão, a gente vê aqui uma separação, porque diz: Ele é, Deus é o Salvador de todo mundo. Aí ele bota ali uma aspa e diz: principalmente para os fiéis. Aí isso quer dizer que os fiéis têm uma garantia, né, irmão? Os fiéis têm ali um privilégio. O privilégio é nosso, a garantia é nossa, porque está dizendo aqui: porque para isto trabalhamos e lutamos. Aí há trabalho e há luta, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, irmão, quando você anda sendo fiel a Deus, pode ter certeza que você tem um cartão de crédito do céu. Você é abençoada, a sua casa, a sua família, porque Deus vai te honrar e vai abençoando todos aqueles que estão ao teu redor, todos aqueles que estão perto de ti, todos aqueles que tu vai apoiando, as bênçãos de Deus vai chegando. Então nós entendemos que a palavra de Deus, ela só pode se cumprir na vida daquele que colocar ela. Se eu coloco a obediência à palavra, é lógico que Deus vai me honrar. Aleluia. Não é porque eu estou com a Bíblia é para mim exatamente ler, mas eu tenho de botar em prática, eu tenho de viver. Eu não posso somente falar, eu tenho de viver. Por isso que ele diz: trabalhamos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Principalmente, aqui, irmão, Paulo está ensinando a Timóteo que Deus é o Deus que está para salvar todo ser humano. Ele está exatamente com olhar para todo ser humano para salvar. Mas o privilégio, ele vai ter principalmente os fiéis. Os fiéis, ele já recebe diretamente de Deus essa confiança, esse privilégio. Por isso que nós temos que viver a palavra de Deus. Ela é muito importante, porque ela é para nós aprender, para nós viver esta palavra tão poderosa. Porque muitas vezes, não é verdade, irmãos? Os irmãos já conhecem pessoas que talvez na igreja eles não são abençoados. Por que eles não são abençoados? Porque a bênção é exatamente para o fiel. Quando fala fiel, é fidelidade por Deus. Então eu vou ter de viver, eu vou ter de fazer uma renúncia sobre a minha vida corporal, sobre a minha vida carnal, e botar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu vou deixar de trabalhar. Não, irmão. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós estamos botando Ele no centro do nosso coração. Mas nós podemos trabalhar, nós podemos ter a família, nós podemos ter o nosso dia a dia normal, mas em primeiro lugar
o nosso pensamento é no Senhor, o respeito de dia a dia é porque Deus está na nossa vida. Então nós podemos ser pessoas que temos de influir as coisas também da terra, mas em primeiro lugar não deve estar no nosso coração, tem que estar Deus no nosso coração. Em primeiro lugar, a palavra ela é fiel e digna de toda aceitação. Aí está aqui no 9, que eu já falei aqui, aonde é que o diabo não vai habitar no coração das pessoas, onde é que ele vai ser expulso da vida de cada um, quando a palavra está dentro dele, dentro do coração humano, porque a palavra está no comando, a palavra é fiel, a palavra é digna, e ela vai fazer que a pessoa que esteja vivendo ela tenha essa dignidade, tenha essa bênção, porque isto precisa do que, irmão? Trabalhamos, vivemos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo, esperamos no Deus vivo. Então, quando eu coloco aqui a minha fé, a minha esperança no Deus vivo, eu coloco todo o meu dia a dia, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu preciso, eu só espero no Deus vivo, porque Ele é o Deus da prosperidade. Aquilo que preciso, Deus vai me dar. Aquilo que eu vou precisar, Deus vai sempre estender a mim. Então posso ver que a palavra de Deus, ela é maravilhosa, tá, irmão? Porque Deus é o Salvador de todos os homens. Quando Paulo está ensinando aqui a Timóteo, nós estamos vendo que Paulo não tem acepção. Olha, Deus é o Deus de todos os homens. Ele é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Isso quer dizer que há uma classe de pessoas que Paulo está dando destaque. Qual é? A classe fiel. Essa classe fiel, Paulo está dizendo principalmente dos fiéis. Ele está dando destaque, né, irmão? Se o irmão é fiel, se eu sou fiel, eu vou ficar nesse destaque. E digo obrigado, Senhor. Me ajuda eu ter cada dia ser mais fiel a Ti. Por quê? Porque Paulo está destacando aqui o fiel. Aí não é fiel nas coisas materiais, é fiel a Cristo pela confiança, pela fé, que você deposita tudo que você tem, que você é, toda a sua família se deposita no Senhor, porque Ele é o Senhor, Deus que salva todo homem. Quando falo em homem, inclui a mulher, inclui todos. Então nós estamos vendo aqui o grande ensinamento que Paulo está ensinando a Timóteo, Timóteo botando em prática, para ele já está escrevendo, porque ia ter de ficar esse ensinamento nas escritas, na Bíblia. Tanto que nós encontramos no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, nós vamos encontrar exatamente essas instruções da palavra de Deus. Nós vemos que é muito importante para nós aprender e botar ela em prática na nossa vida. O versículo 11 ele vai dizer assim: manda estas coisas, está vendo? Manda estas coisas e ensina, manda para o coração, manda para alguém essas coisas que a Bíblia fala de Deus, de Jesus, da misericórdia, do amor. Manda para o teu coração, manda para a tua vida e ensina as pessoas também a proceder como a Bíblia relata, como a Bíblia manda. Então, falando para os irmãos ali, eu digo, irmãos, é muito erro hoje, porque está faltando interpretação e ensinamento. Muita gente tem a Bíblia na mão, mas a Bíblia da mão passa para o coração. Quando passa para o coração, nós renuncia a área carnal para viver a área espiritual, e vai acontecer o milagre,
vai acontecer a prosperidade na vida do ser humano. Porque a Bíblia fala de vários homens e mulheres que receberam as suas bênçãos, mas eles receberam as suas bênçãos, mas pagaram um alto preço. O próprio Jesus, ele colocou para nós essa riqueza, essas bênçãos, mas ele morreu na cruz pregado, ele pagou alto preço. Os apóstolos, eles passam para nós essas bênçãos, mas eles pagaram com as suas vidas, eles pagaram um alto preço. Eles deram suas vidas para que hoje nós tenhamos essa grande riqueza de nós entender que Deus abençoa, que Deus cura através de Jesus, e tudo vem para nós. Então o ensinamento da palavra, irmão, é exatamente exercitada para o crente colocar no coração e viver, porque não é só falar exatamente para aqueles que ainda não ouviram, para que eles ouçam e coloquem em prática. Aí nós vamos vendo aqui, ó, manda essas coisas e ensina-as. Então, como é que eu vou ensinar, né, irmão, se eu não aprendi? Como é que eu vou usar uma tabuada se eu não aprendi com ela? Então eu tenho que mandar a palavra de Deus para dentro do meu intelecto, para que eu possa ensinar outras pessoas a se salvar. Aí ele vai falando aqui no 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ele era jovem. Na interpretação aqui da palavra, ele vai dizer que a idade de Timóteo ali era dos seus 30 anos. Timóteo estava sendo instruído, Timóteo estava sendo ensinado. Paulo, ele como um homem estruturado pelo Espírito Santo, Paulo estava ali levantando homens para o presbitério, homens e mulheres para a salvação. Só que esse ensinamento, irmão, era porque Timóteo, ele foi consagrado a presbítero. Timóteo foi instruído para ensinar a igreja em Israel, para ensinar a igreja em Jerusalém. Por isso a instrução de Paulo está dizendo: Timóteo, busca, aprende, coloca na tua vida, manda para o coração, Timóteo, porque tu vai ter que ensinar. E se tu aprender, tu vai ser um bom ministro da palavra, um bom, aleluia, ensinador da palavra de Deus. Olha para ver a importância, porque traz logo para nós a vontade da gente aprender, traz logo um despertamento para nós estudar a Bíblia, porque se há um dom na minha vida que Deus colocou, mas para aquele dom ele frutificar, irmão, eu vou ter de encher o meu coração da verdade, da palavra, para mim botar o dom em prática. E se eu não sei, como é que eu vou falar? Se eu não aprendi, como é que eu vou ensinar? Então a palavra de Deus, ela vai aqui dando a nós esse ensinamento: ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis, mas ser exemplo dos fiéis, em que, irmão? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Eita, menino, aleluia! Se nós vamos ministrar uma palavra dessa para muitos que aí estão na rebeldia, para muitos que estão aí sem saber ensinar, aí lá vem Paulo, né?
Quando é que você vai aprender? Na sua mocidade. Vai se preparar na sua mocidade. Ter força para trabalhar na obra na sua mocidade. Receber muitas vezes coisas pesadas da vida na mocidade. Porque vem tribulação, vem dificuldade, perseguição, vem aquele peso das trevas. E o homem, no tempo da sua mocidade, ele tem mais vigor, mais força. E no tempo da mocidade estava sendo ele preparado. Aleluia. Jesus, ele teve aquele tempo dos seus 30 anos, mas quando foi depois dos 30, Jesus ele botou em prática ali o seu ministério, o ministério da salvação, o ministério da palavra. Jesus, ele não era perseguido, ele foi perseguido quando ele manifestou na vida dele o ministério dele de salvação. Aí nós sabemos que muitos perseguiram Jesus e ainda até hoje persegue aquele que tem uma aliança com Jesus. Mas para que eles perseguem? Para que o homem venha desistir de ser salvo, desistir de pregar a salvação. A perseguição hoje não é porque a pessoa vai ganhar dinheiro, a pessoa vai ter uma posição, não. A perseguição do homem verdadeiramente que serve a Deus é porque ele vai ensinar, ele vai aprender e depois ele vai ensinar. E quando ele faz do jeitinho que a Bíblia gosta, aí o diabo vai perdendo muito. Porque quando nós obedecemos, nós temos estrutura, nós temos Espírito Santo. E quem vai vencer por nós? É o Espírito Santo, que vence por mim, vence por você e vai dando a vitória a você e a sua casa, a sua família, seus amigos. Por aqueles que você interceder, Deus vai exatamente colocar ali em honra na sua vida. Por quê? Porque a palavra é digna de toda aceitação e ela está dentro de você. Aí todos que vão se alimentar é dela que está dentro de você. Você está vivendo, você está sendo abençoado e você vai frutificar maravilhosamente. Então ele pede aqui, irmão, no versículo 12, desse jeito: ninguém despreza a tua mocidade. Isso quer dizer, para nós interpretar, o jovem é o tempo de você não perder a sua mocidade, de você não desprezar a sua mocidade. Isso significa botar a sua mocidade no mundo, botar a sua mocidade na carne. Mas se você pega o seu tempo, quando você começa, aleluia, ficar já um jovem, coloca a tua vida no Senhor, coloca a tua vida nos dons maravilhosos, bota em prática, bota no teu coração, não despreza, deixa a tua mocidade enriquecer, deixa a tua vida prosperar. É o tempo que você tem de receber. Ali Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, não despreza a tua mocidade, encha a tua vida, enche o teu coração, bota em prática, e porque tu vai precisar dessas maravilhas na tua vida, para tu ser exemplo. Olha aí, irmãos, eu creio que nós tomamos por base muito exemplo. Quando nós vemos uma pessoa exemplar, né, uma pessoa que dá exemplo, uma pessoa que é obediente, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que está ali fazendo algo do Senhor por amor, é exemplo. E quando nós vemos essas pessoas, irmãos, escandalizando o Evangelho, que exemplo eles estão dando? Que exemplo essas pessoas estão dando para o mundo? Porque eles estão tendo a oportunidade deles serem exemplares, deles ensinarem, deles aprender, deles ensinar. E hoje nós estamos vendo o escândalo, a dificuldade que eles botam. Não é Deus, é o inimigo que está usando essas pessoas para afastar
que tem muito a seu respeito, é onde as pessoas encontram ali a palavra, que ele entra ali e ele busca o ensinamento. Mas precisa aquele que está lá dentro ter esse currículo aqui, olha, que ele usou o tempo da sua mocidade para aprender. Ele foi uma pessoa que se dedicou a Deus, ó, e ele vai dar um exemplo de quê? Um exemplo de fiel, um exemplo na palavra, no tratamento das pessoas. Como é que as pessoas tratam? Como é que as pessoas se apresentam? Como é que o homem e a mulher se apresentam? Como homem de Deus ou como homem carnal? É isso que Paulo está falando, que nós temos de ser exemplar, que nós temos de ter exatamente Cristo no nosso coração, para nós ter paciência, para nós mudar o tratamento, para nós mudar a forma de nós falar, de nós viver. É isso que Paulo está mandando aqui, que é uma coisa que nós não estamos vendo, é muito exemplo na vida do ser humano. Tem homens, tem mulheres que são exemplares, tem muitos na igreja que dão exemplo, que é atitude na sua vida. Tem homens, tem mulheres, né, que dão bom exemplo, mas tem muitos que são exemplares, eles dão mau exemplo. E aqui Paulo está dizendo que ele vai ensinar. Então, irmão, para mim ser um bom ministrador da palavra, eu tenho que ter exemplo de servo de Deus fiel. Eu tenho que ter essa fidelidade na minha vida, para que a pessoa passe a confiar, que eu saiba tratar no amor, no espírito, na fé e na pureza, tá? No amor, na fé e na pureza, porque quando assim eu me qualifico, eu vou aprender, aleluia, a amar a Deus, e as pessoas vão ter facilidade de entender a minha mensagem, a minha palavra, porque a minha palavra vai espiritualmente com amor. Ela vai sendo ensinada para que as pessoas, não por força, não por violência, mas entendam o que eu estou falando, e ela classifique exatamente no seu coração e diga: eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Quando nós assim ensinamos, muitos vão recebendo a salvação. Aí nós vamos aqui, ó, o que ele vai dizer? Versículo 13 ele disse: porque aqui ele já pediu um exemplo, né, que nós sejamos exemplares, e aqui no 13 ele diz: persiste em ler, exorta, ensina, até que eu vá. Que é Paulo dizendo: tem que ler a mensagem, tem que ler a palavra. Ele tem que exortar ele mesmo a ele viver uma vida para ele ensinar, que é exatamente o que Paulo estava pedindo para Timóteo. E Timóteo depois passa a receber, irmão, na sua vida, a unção do presbítero. Ele entrou na área de presbítero, era aquele que ia ter altos ensinamentos, como ele está aqui ensinando para nós, como ele está aqui escrevendo, porque ele passou pela vida dele, está passando para a nossa vida. E se nós quisermos ser exemplar, temos de obedecer o mesmo que Timóteo recebeu de Paulo e botou em prática. Nós recebemos de Timóteo e bota em prática, e nós vamos passar para outras pessoas, colocar, irmão, porque se nós queremos ser exemplo, nós queremos que as pessoas olhem para nós e sigam, como Paulo disse: seja meus imitadores, como de Cristo eu sou. Eu tenho de viver, eu tenho de estar na palavra, para que as pessoas possam pegar o meu exemplo e seguir. Então eu não tenho que ser totalmente carnal, eu tenho que ser espiritual. Eu tenho que estar ligado, como ele disse aqui, tá, irmão? Porque o exercício corporal
para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, o que nós entendemos aí? Qual é o aproveito aí? Porque o homem carnal não tem nenhum aproveito, ele não tem ensinamento, ele não tem estrutura, ele não tem amor, ele não tem nada, para nada serve. Mas se ele for exatamente uma pessoa espiritual, lógico que ele vai ter, né, irmão? Ele vai ter estrutura, ele vai ganhando um aqui, outro acolá. Aquele que ele ganhou, ele vê o exemplo dele, vai fazer, vai ensinar outro. Porque o evangelho é assim, o evangelho não é que nós vamos abraçar todo mundo não, irmão. Mas eu vou semeando a verdade, eu vou semeando ali a palavra, e aquela pessoa recebe, aí vai esticando mais, ela vai levar para outro, porque o ser humano, ele tem um sistema de memória, ele vai memorizar aquilo que ele aprende, ele vai passar. Se nós somos bem doutrinados, nós vamos também ensinar a outros a ser doutrinados. A palavra de Deus é por aí que nós temos de aprender, porque diz Timóteo, se tu lutar na tua vida, se tu ali usar esse ensinamento em você, viver, aí tu vai ser um bom presbítero, ensinador da palavra. Persista em ler, exortar, ensinar, até que eu vá, que é a vivência que Paulo está dizendo, colocando na época das escrituras ali para Timóteo. Porque, irmão, se eu ler a Bíblia, eu vou ter munição dentro do meu coração para me falar. Eu vou tirar a carnalidade, vai ficar espiritual. E eu não vou falar à toa, eu vou falar da Bíblia. A Bíblia está pedindo para nós botar em prática, para nós viver, para nós exortar nós mesmos e nós passar a ensinar. Porque primeira coisa, eu tenho de exortar o meu espírito, ensinar o meu espírito, educar o meu espírito, para que eu possa ensinar a outro. Porque se eu viver, eu vou ter força na palavra, eu vou ter força para ensinar. Por que que a professora, ela tem força para formar o aluno, e o aluno vai aprendendo, vai entrar na advocacia, vai entrar na área de juiz, porque a professora ensinou, e ela ensinou com força. Aleluia! E se ela não tivesse ensinado, ele não ia entrar naquela área que ele queria. Se eu quero entrar no céu, se eu quero entrar na área espiritual, eu tenho de aprender, né? Eu tenho de ler, eu tenho de exortar, eu tenho de ensinar, até que, aqui diz o apóstolo Paulo, o tempo dele, quando Paulo estava ensinando. Aí nós vemos que no 14 ele disse, não despreze o dom que há em ti. Isso quer dizer, irmão, que Paulo estava dizendo para Timóteo, mas nós também temos um dom. Porque Paulo disse que o salário do pecado, né, irmão, é a morte, mas a vida é um dom. Eu tenho um dom em Cristo Jesus, você tem um dom em Cristo Jesus, cada um tem um dom. Então vamos zelar pelo dom da vida, vamos zelar pelo dom qual nós recebemos, porque Jesus, ele vai, aleluia, aperfeiçoar todos, aleluia, todos os dons, porque ele é o amor, e ele é o maior dom, o dom do amor. E se ele está em nós, nós vamos ficando aperfeiçoados, nós vamos aprendendo a amar, nós vamos aprendendo a palavra, nós vamos aprendendo a ensinar, porque nós temos de, aleluia, botar em prática esse dom que Deus nos deu, que é Jesus em nossa vida. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. É porque ele está dizendo aqui, irmão, para Timóteo, Timóteo, não despreze o dom que foi te dado, que foi colocado por profecia.
profecia. Outro, exatamente, chegou e deu aquela palavra, colocou em Timóteo: tu é um homem de Deus, tu vai ter um ministério, tu vai ser ministro da palavra. Aí Paulo diz: olha, não fracassa, não fique para trás, zero dom, aquele que tu recebeu por alguém, pela profecia, bota em prática, bota na tua vida. E muitas vezes nós vemos que tem homens e mulheres que recebem o dom, mas despreza porque não bota em prática. E botar em prática como é, irmão? É eu ser fiel a Deus, é eu viver em adorar a Deus, é eu renunciar totalmente o mundo e priorizar Jesus na minha vida, amar Ele, eu botar Ele em primeiro lugar. Quando eu boto Jesus em primeiro lugar na minha vida, é lógico que eu estou zelando o dom que recebi, que é Jesus na minha vida, porque Paulo disse que a vida é o dom, né, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós estamos vendo que eles não desprezam o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos de quem, irmão? Olha aqui onde entra, não é do pastor, é do, né, presbitério, é dos homens de Deus, daqueles que, como Paulo, foram escolhidos, presbitério, os homens chamados para fazer exatamente o evangelho de Deus na vida. Eles iam pelo lado da fidelidade, eles iam pelo lado espiritual, eles reconheciam, ia levando, consagrando outros homens. Mas antes de consagrar, irmão, antes de consagrar qualquer um que fosse entrar, primeiro ele era chamado por Deus, depois eles eram ensinados as escrituras, depois deles aprender, era que eles iam colocar em prática. Que nós colocar em prática o nosso dom é nós zelar pelo evangelho de Cristo exatamente na nossa vida. Aí vem a prosperidade, porque eu sou fiel a Cristo. Aí vem a abertura exatamente da minha mente, da interpretação, porque eu tenho Cristo dentro de mim, eu sou zeloso. Aí a facilidade de eu entender a palavra é tremendo. Por quê? Porque aquele que vai ensinar a palavra está dentro do meu coração. João 14, versículo 26, Jesus disse: vai vir um outro Consolador. Quando eu chegar ao Pai, enviarei um Consolador, o outro. Quando ele chegar, ele vai lembrar todas as palavras que eu falei, o que Jesus falou. Depende da sua forma que está escrito. Então nós vamos entender, irmão, que ninguém prega, ensina com amor se Cristo não estiver nele. Nós podemos ensinar porque aqui tem duas áreas: a área corporal, que é da carne, e tem a área espiritual, que é do espírito. Nós podemos estar na área corporal, que é a área da carne, do corpo, e viver fazendo as coisas da carne, com o interesse da carne, com o interesse. Mas quando o homem ele passa a ser obediente e fiel, ele vai andar espiritualmente. Ele é pacífico, ele é uma pessoa que tem paciência, esperançoso. Por quê? Porque ele espera pelo mandato do seu mestre. É o seu mestre que vai dia a dia te ensinando. Porque para nós ser cristão é igualmente como a criança que nasce. Quando a criança nasce, ela vai crescendo e mudando, vai chegando no entendimento, vai aprendendo a falar, já vai aprendendo depois a ler, ela já vai crescendo, já vai para a mocidade, da adolescência ali. E o cristão tem que ser do mesmo jeito. Quando nasce, que é a fim de Jesus, primeira coisa, ele vai aprender, ele vai crescer, porque ele vai até o fim da vida dele, porque diz a palavra de Deus, Jesus disse: foi fiel até o fim, da tia coroa da vida. Então o cristão,
Ele não pode estar desesperado, ele não pode estar ali gritando, ele tem que ter fidelidade, confiança e tocar a trombeta na hora precisa, pregar na hora precisa, ensinar na hora precisa. Ele deve ficar no lugar, ali na pureza, na santificação, buscando o Senhor de todo o seu coração. Aí sim ele vai ter respaldo no ensinamento da palavra. Não é só chegar na igreja, pegar ali um paletó, chegar na igreja, pegar ali um momento, uma carteirinha e começar a mostrar o que é. Ninguém, aleluia, sem Cristo pode mostrar o céu. Ninguém pode botar em prática os dons de Deus sem Deus na vida. Aleluia. O homem faz, mas pouco tempo se acaba. Glória a Deus. A nós entender, não despreza o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Aí, irmão, como as pessoas não sabem interpretar aqui a palavra, é chegando e ele botando a mão e ungindo o presbítero, é botando a mão e é ungindo. Às vezes a pessoa não tem nem tempo, nem tem ensinamento, nem sabe o que é, já pega uma forma dessa unção. Muitas vezes a unção é para maldição. Por quê? Porque aquela pessoa se envergonha, porque não sabe de nada. Aquela pessoa, ele não tem um chamado, não tem entendimento, não foi ensinado. Aí ele vai para a rua, para o mundo da amargura, ele vai ficar envergonhoso de estar num local, ele não tem ensinamento, ele vai ensinar o quê? Então é uma consagração que a pessoa faz para condenação. Consagração é essa que Deus chama, depois o homem vai aprender, depois ele vai colocar no coração a palavra, aí ainda vem aqui o ensinamento. Zero o teu dom, bota em prática, aprende. Está vendo como é que é, irmão? Ninguém pode chegar e dizer, eu sou de Deus e vou ensinar. Não, irmão. Nós somos carentes, precisamos de Deus na nossa vida, para Ele ensinar, a nós falar o que nós vamos fazer. Mas primeiro vamos aprender, porque não é fácil nós trabalhar para um Deus que é um Deus consumidor, tá? É um Deus, se nós entender, se nós não tivermos zelo, se nós não tivermos obediência, nós também vamos ser consumidos. Por quê? Porque Deus é santo, por isso que Ele é consumidor, porque Ele é santo. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Tudo que eu vou fazendo pela fé, Ele vai recebendo. Ele vai recebendo. Então, o primeiro, aí, como eu até disse, irmão, vamos observar a palavra, ter vergonha na cara e deixar de fazer tanta coisa errada e dizer que é de Deus. Você está apresentando o seu Deus como um Deus que anda na sujeira, anda na mentira, anda na prostituição, porque você diz que é de Deus, mas faz tudo errado, está na carne. Timóteo está dando aqui, Paulo está dando aqui um verdadeiro ensinamento para Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, do qual foi dado por profecia, com que, irmão? Com a imposição das mãos dos presbíteros. A gente não pode estar levantando a mão e só chegando e você consagrando, porque quem levanta, homem de Deus, mulher de Deus, para botar no trabalho é o Espírito Santo, é Deus quem levanta. Não é nós que escolhemos, é Deus que nos escolhe. Deus é quem vai chamar, e nós vamos ter que aprender, vamos ter que descobrir o nosso chamado, o nosso dom, o nosso zelo. Tem que estar no nosso coração, porque o homem que é chamado por Deus, ele respeita Deus. O homem que é chamado para fazer o ensinamento da palavra de Deus, ele é um homem que tem esse caráter, o caráter de Cristo. É um homem sincero, é um homem que respeita, como a Bíblia manda, ele vai fazer.
como a Bíblia manda, ele não vai fazer do jeito que ele quer, irmão, porque se fosse de acordo com a Bíblia, não tinha tanto escândalo como tem hoje. O homem era pacífico, o homem era esperançoso no Senhor, mas as pessoas se atribulam, se desesperam. Deus tem que ter lá, se não, irmão, porque Deus, ele é aquele que quer salvar todo homem, e precisa paciência, perseverança. Pode passar todo tipo de dificuldade, mas muitas vezes é uma aprovação para o homem de Deus, é uma aprovação para a mulher de Deus, porque quando nós estamos calados para transmitir a palavra, fazer a obra, nós vamos pagar o preço muito alto, entendeu? Então nós por isso buscamos a santidade, porque a santidade é para todos que vão entrar no céu. É chamado pedir essa pureza, pedir essa fidelidade. Então ele vai aqui exortando, ensinando a Timóteo a ser um bom ministrador da palavra. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por posições, por profecia, com o que, irmão? Com a imposição das mãos do presbítero. Olha só como é importante o presbítero. É ele que vai dar a confirmação, é ele que vai ali dar uma responsabilidade, e aquela responsabilidade que o presbítero vai dar, que nem Paulo, ele também vai ter a responsabilidade de responder, porque ele levantou, porque ele consagrou, porque ele colocou aquele homem exatamente para ir levando algo tão importante que é a palavra, que é o Espírito Santo que vai entrar nele. Ele vai ser o portador do Espírito Santo. Ele não pode mentir, ele não pode escandalizar, ele não pode ali levar algo mundano. Por quê? Porque nele está o Espírito Santo, e o Espírito Santo é com decência e com ordem, não é do jeito que o caba quer, não. Nós somos, irmão, como um veículo que o motorista tem de botar ele para onde o motorista quer, não é para onde o carro quer. O carro segue a direção daquele motorista. Então nós temos um trabalho na igreja, nós temos um cargo, mas quem dirige nós quem é? É o Espírito Santo. Ele que manda, ele que leva para lá, que leva para cá, e vai, aleluia, botando combustível para nós funcionar. E para o cristão o combustível é a santidade. Quanto mais santidade, mais honestidade, mais fidelidade, mais mudança, mais ele tem uma potência de falar a verdade. É aqui a palavra de Deus que diz. Aí ele vai dizer no 15: medita estas coisas, ocupa-te nelas. Aí, irmão, é forte, né? Porque para o presbítero que vai assumir, ou para o crente que vai assumir, seja quem for assumir, ele manda meditar. Os irmãos estão meditando? O que é meditar? Vou entender o que é meditar na palavra. Vai me incluir exatamente para me parar de fazer besteira do mundo e observar a palavra, entrar nela com um alto ensinamento de Deus, orando, pedindo que ela se cumpra na minha vida, que eu vivo, e que eu possa aqui, irmão, ficar ocupado. Eu tenho que me ocupar, não é no dinheiro, não é nas coisas materiais, eu tenho que me ocupar na santidade, qual a palavra exige para mim, botar ela em prática. Então nós estamos vendo aqui, que ele está pedindo essa prudência, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tá, irmão? Então, se eu tenho esse autoconhecimento, e vai ser manifesto a todos como homem de Deus, como a mulher de Deus aí, para nós entender o caminho é estreito, e para ser cristão
Nós temos de aprender até Jesus nos levar. Todo dia nós aprendemos, toda hora nós aprendemos, todo momento nós aprendemos. Porque o Espírito Santo está ali dando, todo tempo ele está dando, todo tempo ele está ensinando, todo tempo ele está nos moldando. Aí é onde precisa nós entender que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Porque vamos ter de manifestar algo de Deus na nossa vida. Vamos ter de manifestar exatamente prudência. Aí nós vemos aqui o versículo 16 para nós terminar. Tem cuidado de ti mesmo. Aqui é forte. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas. Porque fazendo isto, olha só, irmão, como é profundo. Te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Olha a tua preocupação. Salvar a mim mesmo e você que está me ouvindo. Olha como é a responsabilidade. Porque eu estou com a sua vida e com a minha para ser salva. E se eu erro, e se eu perdo, aquele que está perdendo a dele, está perdendo também a dos outros, porque ele não está levando como Cristo mandou. É a mesma coisa de um motorista que desce de beira abaixo do carro, morre ele, morre os outros que vai com ele. Mas ele que vai na direção, mas os outros morrem também. Não é verdade, irmão? Dá para nós só fazer interpretação? Se eu aqui, como ele diz aqui, ó, ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, que é a palavra, que é o ensinamento. Aí na frente ele diz, persevera nestas coisas. Por quê? Fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Está vendo, irmão? É aqui que está o segredo para o verdadeiro chamado, o verdadeiro servo, que vai entender a preocupação da responsabilidade. Porque Deus é misericordioso. Se a minha alma, ela estando na perdição, já trouxe Jesus aqui para vir, morrer, lutar. Imagine se o vou botar outras vidas para se perder. Como é complicado. Por isso que ele diz, quem procurar o bispado, tenha cuidado, porque quanto mais tem, quanto mais recebe, mais será cobrado. Quanto mais você é um pregador, mais você vai prestar conta das palavras que você deu. Porque ninguém sabe, irmão, a palavra sai e ela vai e não volta mais. Aqui eu digo o que está escrito. Ela vai no teu coração e frutifica o teu coração em nome de Jesus. Então nessa noite, e abençoar aí a Rejane que está aí, a Silvânia aí que é minha cunhada, né? Está aí em São Paulo. Deus, possamos nessa noite ser agraciados. Os irmãos que estão aqui presencial, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Fique de pé. Quero orar por vocês também, viu? Rejane, Deus abençoe. Minha sobrinha que eu amo. Então vamos agradecer nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela nossa vida aqui nesta noite, pela Tua Palavra. Cada um de nós que aqui estamos diante da Tua Palavra, pois a Tua Palavra iluminará nosso entendimento, guiará nossos passos, nossos caminhos. E nós estamos aqui, Senhor, porque Tu é bom para conosco. Carecemos e precisamos de Ti todos os dias na nossa vida. Abençoa a Jane, abençoa a Vânia, Deus querido, onde ela ali possa se alegrar com a Tua Palavra em nome de Jesus. Abençoa, Pai querido, todos aqui nós presentes que estamos nesta noite diante da Tua Palavra, se regozijando em nome de Jesus. Abençoa as crianças, abençoa os casais, abençoa os irmãos, e que sejam todos abençoados em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a agonia do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sempre no nosso coração. Quem tem fé, diga amém.
Assim seja, irmão, na sua vida, esta graça em nome de Jesus. Concluir.